E é muito importante falarmos de esperança em um mundo marcado pela desesperança. Nós podemos confiar na única âncora da nossa alma. Nós temos uma espera confiante, não uma mera possibilidade, não é um sonho humano de liberdade no futuro. Nós temos uma firme confiança que a nossa sentença já está dada. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, viu, irmãos? Uma alegria imensa, ainda maior, conhecer esse lado rapper aqui do pastor Daniel, que eu não conhecia. Eu conhecia só o pagode, né? Agora o lado rapper eu não tinha visto. Muito bom. Coral muito legal. E eu vou dizer, eu tirei até uma foto aqui das meninas. São as suas duas filhas, pastor, que cantaram aqui? A Dani eu conheço, a outra moça eu não conheço. Como ela chama? As duas aqui, a Dani e a... que estava com os dois filhinhos no colo. Gisele e Daniela. Veja bem, isso é uma lição de que quando você quer servir a Deus, nada te impede. Eu nunca tinha visto isso. Os dois filhinhos no colo, quietinho, e elas louvando ao Senhor. Não as impediu de servir a Deus, amém? Quando nós queremos servir a esse Deus, quando nós entendemos, como já foi ministrado aqui, que nós servimos a Deus por amor e não por obrigação, nada nos impede. Nós envolvemos a todos, nós incluímos a todos, amém? Como o pastor já adiantou, nós somos ali da comunidade Amor e Graça, e a Marisa pede desculpas, minha mulher, por não estar aqui. Ela está em questões ministeriais. O nosso Ministério Infantil trabalha com inclusão de crianças deficientes. Isso exige bastante dela. Então ela está com esses compromissos, amém? Vamos lá, se você quiser acompanhar comigo. Romanos, capítulo 5, do verso 1 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1 em diante. O tema que nos foi pedido foi esperança, amém? Vocês têm visto sobre esperança esse mês, se eu não estou enganado. E é muito importante falarmos de esperança em um mundo marcado pela desesperança. E a palavra esperança, quando fui convidado a estar aqui, passei a fazer um estudo mais aprofundado da palavra esperança na Bíblia. A palavra esperança, no grego, é eupis. E essa é uma palavra daquelas difíceis de traduzir. Vocês sabem que toda tradução importa em perda. Quando nós traduzimos de um idioma para outro, você tem perdas nessa tradução. Existem palavras que você não consegue encontrar no outro idioma. E essa é uma dessas palavras difíceis. Porque esperança, na nossa língua, na língua portuguesa, ela está ligada a um desejo. Ela está firmada no desejo humano, na vontade humana. Então você diz assim, olha, eu espero que o Brasil melhore. Eu espero que dê tudo certo. Mas a verdade é que quando nós dizemos espero que o Brasil melhore, nós não temos a menor noção se vai melhorar ou não. Nós não temos garantia alguma se o Brasil vai melhorar ou não. Nós não temos garantia alguma que algo vai dar certo ou não, quando nós dizemos. No grego não é assim. No grego, a questão da esperança, ela não está firmada em sonhos humanos, em expectativas humanas que podem ser frustradas. Quando nós vemos e lemos a palavra esperança na Bíblia, ela está ligada a uma certeza absoluta, a uma espera confiante, a algo que já foi antecipado. O pastor Josias disse, não é algo que você receberá. Quando você olha para o Cordeiro, é algo que você já tem. Esperança está nesse sentido, na palavra. Não é como vimos no português e nem no contexto cultural de Paulo. Na época de Paulo havia um filósofo chamado Epíteto, famoso, ele dizia o seguinte, assim como o navio não pode confiar em uma única âncora, da mesma forma o homem não deve colocar sua esperança em apenas um lugar. Esse é o pensamento da filosofia do mundo. Nós não pensamos assim, porque a âncora da nossa alma, Jesus, é mais do que segura.
nós podemos confiar na única âncora da nossa alma. Nós não precisamos ter duas. Então, quando você lê a palavra esperança aqui no texto bíblico que iremos ler, não leia como no português, leia como no grego, eupis. Uma certeza confiante e absoluta de que o que Deus finalmente promete acontecerá. Amém? Vamos ao texto então, vai mudar bastante a sua leitura agora. Leia esperança no grego, não no português. Amém? Agora você já pode falar que você entende um pouco de grego. Vamos lá. Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, uma pessoa que é provada e aprovada, e a aprovação na prova produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele já nos concedeu. Amém? Diante desse texto, então, que Paulo coloca sobre esperança, ele menciona a palavra esperança por 3 vezes. Cabem algumas perguntas ao texto. Do que é que se trata, então, essa nossa esperança? A esperança que o povo de Deus tem? O que é que essa esperança muda na sua e na minha vida hoje ainda? Amém? Vamos olhar para o texto. Versículo 1 diz assim, do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A esperança do povo de Deus está no que nós chamamos de justificação. É aí que está a nossa esperança, porque compreender a justificação muda completamente a nossa vida. Veja bem, irmãos, nós vivemos em um mundo em que nós não podemos confiar sequer na nossa justiça, no nosso poder judiciário, porque a nossa justiça, não raras vezes, ela troca o seu julgador e muda o seu veredito de acordo com a conveniência de quem está sendo julgado. Não é assim que funciona? Nós cansamos de ver os noticiários, situações em que o juiz é trocado, em que a sentença é modificada de acordo com quem está sendo julgado, de acordo com o réu, de acordo com as conveniências. Então nós não podemos confiar. Quantas vezes não vemos decisões injustas, decisões que não têm cabimento? Mas a nossa esperança, a esperança do povo de Deus é que não é assim no tribunal dos céus. Porque no tribunal dos céus, nem o juiz e nem a nossa sentença vai ser modificada. Porque nós já fomos justificados, os que creem. Os que olharam para o Cordeiro já foram justificados. E esse juiz, o nosso juiz, Jesus Cristo, não será trocado. E a nossa sentença não será mudada. Se vocês foram justificados, tendo sido, pois, justificados, nós já temos paz com Deus. Já não somos mais inimigos de Deus. Essa é a nossa esperança. Se você se arrependeu e creu, o teu juiz e o teu julgamento já foram dados no Calvário. Aleluia. Naquele momento, na plenitude dos tempos, Deus Pai, então, decide, e Deus Filho livremente decide que a sentença seja executada em meu e em seu favor. Justificados, pois, nós temos paz com Deus. A justificação, amados, Paulo usa uma linguagem muito forense, muito do judiciário, muito da justiça. Justificação é literalmente a absolvição dos crimes. Essa é a linguagem de Paulo. Paulo está emprestando a linguagem ali do Fórum Romano, que é o mesmo de hoje. É a mesma linguagem, é uma sentença de absolvição. É isso que significa justificação. É uma absolvição no tribunal de Deus. Isso porque a lei, como um verdadeiro promotor de justiça, nos condena. A lei não salva, a lei nos condena. A lei potencializa o nosso pecado, ela revela. A lei mostra que não há um justo sequer sobre a terra, como Paulo disse, citando Jeremias. A lei mostra que não importa se você é grego, judeu, rico ou pobre, não interessa.
Todos nós estamos condenados debaixo do pecado. Todos nós somos culpados e a má notícia é que nós não temos como conquistar a nossa própria absolvição pelos nossos atos de justiça. Mas a boa notícia do Evangelho, a nossa esperança, é que nós somos o único povo de Deus na face da terra que temos uma sentença de absolvição sobre nós. Justificados, pois, nós temos paz com Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança que não falha. Nós temos uma espera confiante, não uma mera possibilidade, não é um sonho humano de liberdade no futuro. Nós temos uma firme confiança que a nossa sentença já está dada. Nós temos uma firme confiança que nós já fomos absolvidos e que quando estivermos diante do nosso juiz, ele mostrará as palmas das suas mãos e dirá: foi por ele. Foi por nós. Absolvido. Nós cremos que já fomos postos à direita naquele grande dia. A boa notícia do Evangelho, irmãos, nossa esperança, não é algo que Deus ainda fará por você, é algo que Deus já fez. Essa é a nossa esperança, está feito, está consumado. Nosso Senhor bradou vitorioso na cruz. Nos momentos difíceis que você está passando, e todos nós passamos, essa esperança da obra da cruz precisa invadir nosso coração. Nós não podemos ser um povo que ainda espera simplesmente coisas de Deus. É claro que Deus faz por nós, mas a nossa maior esperança precisa estar na nossa justificação. Nós precisamos ser um povo fiel nesse sentido. Nos momentos difíceis, quando a coisa aperta, nós precisamos olhar para trás, para o que já foi feito. Porque ali naquela cruz, Deus entregou tudo o que Ele tinha. Deus deu o melhor dele para nós. Paulo chega a dizer: se Deus já entregou o próprio Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Um raciocínio do mais para o menos, melhor dizendo. Se Deus já deu tudo, o mais difícil Ele deu. Se Ele já deu o seu melhor, se Ele já resolveu o nosso maior problema, que era o pecado que nos separava de Deus, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas que precisamos? Sim, Ele dará. Amém? É isso que nós precisamos pensar. A justificação precisa ter efeito prático em nossa vida. Eu me lembro do dia, em 31 de outubro de 2008, em que o Senhor me alcançou, em que Ele me deu a sua sentença de absolvição. E naquele dia, com uma oração simples de entrega, eu percebi e disse para a pessoa que orava comigo: eu não consigo acreditar que era isso que eu procurei a minha vida inteira. E eu cheguei em casa, porque nessa época 90% do que eu ganhava era para o bar e 10% para o garçom. E eu cheguei em casa, eu não fui para o bar esse dia, minha mãe assustada, não era casado ainda. E ela disse: o que aconteceu com você? Alguma coisa está diferente. E eu falei: não tenho a menor ideia do que aconteceu comigo. Mas essa noite eu dormi pela primeira vez na minha vida. Porque a sentença, a espada da condenação tinha sido tirada da minha cabeça. E ela foi tirada da sua que crê também. E a respiração mudou. E eu não acordei à noite mais. E hoje eu durmo bem. É difícil me tirar da cama hoje. Minha cama é... Porque essa condenação foi retirada. Isso precisa estar evidente em nossa vida. Será que você consegue lembrar desse dia na sua vida? Quando você ganhou a vida eterna e tudo foi resolvido. Amém? Essa é a nossa esperança, irmãos. Nossa esperança não está nessa terra. Segundo ponto, o apóstolo continua. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que é marcado pela meritocracia. Meritocracia é você conquistar lugares pelos seus próprios méritos. É isso que significa meritocracia. E a nossa sociedade, o mundo, é firmado na meritocracia. Logo, os acessos que temos aos lugares
são com base nos méritos, com base no poder financeiro, com base no poder de posição, no poder social. É sempre com base no que você tem e no que você pode oferecer. É assim que as coisas funcionam nesse mundo caído. O grande problema não é com o mundo, o grande problema é que muitos vivem uma espiritualidade baseada também na meritocracia. O relacionamento que estabelecem com Deus também é firmado nos méritos pessoais, como se o acesso a Deus dependesse do nosso desempenho pessoal. A isso também podemos chamar de religião, religiosidade. Só que a esperança do povo de Deus, ela está no fato de que o acesso a Deus não se dá pelos nossos próprios méritos, mas sim pela fé. Não a fé pela fé, a fé na fé, mas a fé na obra do Filho que se entregou por nós. Crer nisso, crer na verdadeira, ter a verdadeira fé no coração, significa crer que Deus não está disponível só para as pessoas mais importantes, conforme o mundo considera. Significa que Ele está disponível para todo aquele que se arrepende. É nisso que está a nossa esperança. Ainda que não tenhamos méritos pessoais, se nos arrependemos e cremos, temos acesso a Deus. Tanto quanto Elias teve, tanto quanto o apóstolo Paulo teve, tanto quanto os grandes homens de Deus tiveram. Temos acesso a Deus pela fé e não pelos méritos pessoais. Isso é muito importante compreendermos. J.C. Riley, um pastor anglicano do século XIX, ele entendeu bem esse critério, ele citou uma frase interessante, está lá no seu livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Dica de leitura. Ele diz o seguinte: na cruz do Calvário, um dos dois ladrões foi salvo, para que ninguém se desespere. Mas apenas um, para que ninguém se iluda. Vocês percebem que os dois ladrões, eles estavam diante do mesmo juiz, diante do mesmo crime, porque eram ladrões, diante do mesmo Deus, Jesus, diante do mesmo cenário, mas um está à esquerda e o outro está à direita do Filho. E esses dois ladrões representam aquele grande dia, no qual a humanidade será separada à esquerda e à direita do Cordeiro. Vocês percebem que um tenta acessar a Deus sem fé e falha. Porque ele diz: se és o Filho de Deus, então desce da cruz e me tira daqui também. A sutileza do texto, que às vezes a gente passa batido, é que a base do pedido desse ladrão é a justiça própria. Sabe por quê, irmão? Se você for pensar bem, ele não se achava tão mal assim. E a prova disso é que o seu colega o repreende dizendo: calado! Esse homem não merece estar aqui, nós merecemos. Ou seja, é justo supor que naquele contexto, naquele momento, ele deu a entender que ele não merecia estar ali. Ele não merecia aquela condenação. O que ele está dizendo para Deus? Deus, olha, veja bem, eu não sou tão mal, você também não é, Jesus. Se eu não sou, você é menos ainda. Ele está olhando para Jesus. Então, se você é Deus, me tira daqui, porque eu mereço algo da parte de Deus. Quantos conhecem alguém que entende que Deus só pode ser Deus se Ele fizer algo por você? Se você é Deus, faça isso por mim. É o que ele está dizendo. Ele está confiando na própria justiça. É aquela história: eu faço tudo certinho. Se eu roubo porque eu tenho necessidade. Se eu fiz isso é porque eu estava nervoso. É só porque eu estava nervoso. E a gente nem percebe como é feio dar essa justificativa. Porque quando a gente diz: eu só fiz isso porque eu estava nervoso, na verdade eu estou mostrando do que eu sou feito. Porque se eu tivesse calma, eu disfarçaria. Mas porque eu estava nervoso, eu não tive tempo de disfarçar, e aí eu despejo toda a minha ira. É aquela história: eu pago tudo certinho, eu sou uma pessoa boa, então por que Deus vai me mandar para o inferno? Eu mereço uma recompensa. Eu não sou tão mal assim. Não tem como acessar a Deus com essa mentalidade. Porque essa mentalidade é justamente o oposto da fé.
Nós só podemos ter fé, depositar a nossa fé no Filho, se antes nós formos convencidos da nossa própria maldade, da nossa dívida impagável com Deus. Porque se nós não reconhecermos a nossa dívida com Deus, nós jamais reconheceremos que precisamos de perdão. Porque perdão em relação a quê? Se nós não devemos nada. É esse o problema que Jesus teve com os fariseus. Mas nós não somos escravos de Jesus. Somos filhos de Abraão. Nunca fomos escravos. Por que precisamos de libertação? Por que precisamos de salvação? De perdão? Nós precisamos ser convencidos da nossa maldade antes de crermos. Coisa que esse ladrão não foi. E ao pedir que Jesus descesse daquela cruz, ele sentenciou a si mesmo. Porque a nossa única esperança é que o Filho morra a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Essa é a nossa esperança. Por outro lado, nós temos um outro ladrão que não nos lança em desespero, porque ele acessou a Deus pela fé. O que ele disse? Senhor, de fato eu sou culpado, eu não mereço a tua graça. Eu mereço estar aqui, eu mereço a cruz. O Senhor não merece. Então, sendo assim, já que eu sou culpado, me premie, me absolva. Me dê um prêmio pela minha culpa. É o que ele está pedindo. O outro ladrão disse, olha, eu não sou culpado. Ele foi muito mais coerente, concordam? Eu não sou culpado, eu sou uma pessoa justa, eu não merecia estar aqui, o Império Romano está exagerando nessa condenação, então me tira daqui se você é Deus. Porque se você é Deus, você tem que fazer o que é justo. E Deus não condena culpados, aliás, não condena inocentes, melhor dizendo. Se Deus é justo, ele tem que condenar culpados. E ele também não pode absolver culpados. Ele não pode condenar inocentes e absolver culpados. Esse é o princípio da justiça, não é assim? É assim que nós julgamos humanamente. Se existe um culpado, ele tem que ser condenado. E se existe um inocente, ele tem que ser absolvido. E trocar isso é o que nós chamamos de injustiça. Mas veja o que esse ladrão fala. Senhor, eu não mereço. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus responde? Não, isso é injusto, eu não posso fazer isso por você, porque se você é culpado, você tem que ser condenado. Não, ele diz, hoje mesmo você vai estar comigo. O Evangelho é justamente isso. O Evangelho é a sentença de absolvição dos culpados, não dos inocentes. Deus não pode salvar inocentes, como aquele ladrão da esquerda. Porque ele achava que era inocente, não alcançou o perdão de Deus. Nós precisamos entender a nossa culpa para sermos absolvidos, porque assim funciona o Evangelho. Esse ladrão ele não foi salvo porque as suas obras eram melhores que a dos outros. Não é o desempenho dele. Não é porque os crimes dele eram melhores, eram menos graves, melhor dizendo. Ele foi salvo porque ele abriu mão de confiar na própria justiça para confiar na justiça do Filho, que perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa esperança, irmãos. Em um mundo marcado pela meritocracia, pelo desempenho pessoal, por mais que não tenhamos méritos pessoais, ainda que estejamos pregados numa cruz romana, como ladrões, se nos arrependemos e depositamos nossa fé nele, se nós olhamos para o Cordeiro, ele nos dá pleno acesso. Amém? Ele nos aceita. E eu quero, assim, chamar você a uma reflexão essa manhã, porque é evidente, né, irmãos, que nós temos que obedecer a Deus. Claro que temos. Nós temos um compromisso com a santidade sem a qual ninguém vê ao Senhor. Nós não temos dúvida disso, isso não se discute. Mas eu quero te perguntar, qual que é a motivação da tua obediência? Você obedece a Deus como resultado do acesso que Deus te deu pela fé? Ou você ainda obedece a Deus para tentar conseguir esse acesso? Em outras palavras, você obedece a Deus porque foi salvo ou para ser salvo ainda? Para conquistar a própria salvação. Percebem que muda tudo? Porque se você obedece ainda tentando rasgar o véu de baixo para cima, tentando conquistar a sua própria salvação pelos seus próprios méritos, você se assemelha a esse ladrão que não conseguiu acessar a Deus.
Você ainda está se baseando na sua justiça para acessar a Deus, ao passo que Ele nos dá a justiça livremente, ao passo que nós devemos obedecer porque fomos alcançados, não para sermos alcançados, porque de baixo para cima ninguém chega a Deus, não é com base nos nossos méritos. Nós não devemos pensar que a nossa obediência pode chegar a tal nível que dá acesso a Deus, não. Somente a obediência do Filho foi aceita por Deus Pai. E Ele nos dá por meio da fé, não por obras, não pelo mérito pessoal. As obras nos seguem, porque nós somos chamados para a santidade. Nós somos justificados não para vivermos como queremos, mas para obedecer. Todavia, o acesso a Deus, o caminho que Ele abriu, a porta é só o Filho, que só acessamos por meio da fé de graça, não por obras para que ninguém se glorie, disse Paulo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Amém? Não é com base nos nossos méritos, é com base nos méritos do Filho, que agradou a Deus Pai totalmente. Se nós sairmos daqui, irmãos, compreendendo que o acesso a Deus é pela fé e não pelo nosso mérito pessoal, nós viveremos uma espiritualidade saudável daqui para frente. Se nós compreendermos isso, nós sairemos de um pensamento religioso de desempenho, de um pensamento religioso que traz peso e orgulho, para o evangelho humilde que alivia. Porque é um peso enorme você passar a sua vida inteira tentando chegar a Deus pelos seus próprios esforços, além de ser impossível. Quantos de nós aqui já não sofremos, às vezes, com um pai terreno que não soube lidar muito bem com a nossa educação e nos exigiu demais, e até hoje nós vemos transtornos psicológicos de pessoas tentando agradar esse pai ainda. Às vezes esse pai já morreu, e as pessoas ainda estão tentando, agem e reagem como uma forma de tentar agradar esse pai, tentar conquistar a aprovação desse pai da terra. Com o pai do céu é a mesma coisa. Se você passar a sua vida inteira lutando, como se você, praticando boas obras, com a motivação interna de que você não foi aceito por Deus, isso vai te matar. Porque diante de um Deus santo e perfeito, é impossível que nós cheguemos à altura dele. Mas ele nos dá acesso, ele nos aceita pela fé que depositamos nele. Ele justifica condenados e não justos. E depois ele te transforma em uma pessoa melhor. Depois que ele te dá o acesso, ele te faz ser quem você deve ser. Mas é primeiro o Êxodo, depois Levítico. Primeiro é a libertação do Egito, depois vem a santificação. Amém? Vamos inverter essa ordem? Vamos obedecer a Deus pela motivação certa, que é porque já fomos aceitos e porque nós amamos a Deus. O pastor Daniel bem colocou. Não devolvemos o dízimo porque é uma obrigação, mas é porque o amamos. E tudo que obedecemos é porque o amamos. Não para acessá-lo. Ele já nos deu acesso, tudo é nosso. Não vamos pensar como aquele filho, o irmão do filho pródigo, que não quis entrar na festa, porque não entendeu que tudo era dele. Deus já nos deu acesso. Amém? Amém. Seguindo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. Nós temos esperança no que Deus fez. Presta bem atenção, meus irmãos, estou terminando. Temos esperança no passado, porque a justificação foi feita no passado. Nós temos esperança no presente, porque a fé nos foi confiada hoje. Quem crê aqui? Amém. Temos esperança no presente, então, porque é pela fé que a justificação acontece. E nós temos esperança no futuro também, porque Paulo diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembram-se que esperança no grego não é como no português? Nós não esperamos que talvez aconteça. Paulo está dizendo, nós nos gloriamos, nós já nos alegramos nessa esperança, porque ela já é nossa. Porque justificados estamos, então, se justificados estamos, e se fé temos, sabemos que entraremos lá. Não é uma possibilidade que talvez vá acontecer. É por isso que nos gloriamos.
Isso é tão importante, irmãos, porque nós vivemos em um mundo afundado na especulação e na incerteza. Concordam? Quem é que tem certeza de alguma coisa depois do Covid? Ninguém tem mais certeza. Se não tinha antes, agora então acabou com qualquer certeza, né? Como diz o outro, Deus verdadeiramente chacoalhou o roseiro da humanidade, né? Não tem esse versículo, mas deve ter, devia ter. Deve ter. Inventares 171 deve ter. Mas a nossa esperança nesse mundo de incerteza, irmão, é que nós entraremos na glória de Deus. Não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Essa esperança, essa certeza, ela jamais vai gerar uma vida torta. Ter certeza de entrar na glória de Deus jamais fez do apóstolo Paulo afrouxar a vida dele. Ao contrário, é isso que nos fará nos entregar ainda mais a Deus. Porque como pode alguém morrer por uma possibilidade? Vamos supor que o apóstolo Paulo não tivesse certeza que ele entraria na glória de Deus. Como que ele poderia se oferecer como ele ofereceu? Com a força que ele se ofereceu. Irmãos, a certeza que entraremos na glória de Deus é o que nos dá combustível para enfrentar o mundo como ele está. Para nos mantermos firmes como igreja, defendendo a fé como temos feito. Sem a certeza que Deus nos receberá na sua glória, como podemos morrer por Ele, se necessário for? Como podemos gastar a nossa vida por Ele? Como podemos, em especial nós, que nos colocamos, pastor Josias, pastor Daniel, outros pastores estão aqui, em risco de sermos presos por conta da agenda política hoje, simplesmente por pregarmos o Evangelho. Como podemos ter essa coragem se não temos certeza que entraremos na glória de Deus? E como podemos obedecer e renunciar a tudo que o Evangelho pede? Porque Jesus disse, aquele que não renunciar a tudo não pode me seguir. Como que nós podemos fazer uma renúncia desse tamanho se nós não temos certeza que entraremos na sua glória? É isso que nos dá o combustível para obedecermos ainda mais, com a motivação correta. Sabemos que já entramos em sua presença. Sem essa certeza, irmãos, qualquer um se torna vulnerável frente aos desafios da vida. Mas porque nós temos certeza de um destino certo que não falhará, nós podemos enfrentar o que for nessa vida. Ainda que seja a morte, nós não temos medo nem da morte. Você já foi em alguns velórios. Vocês já viram a diferença de um velório de um cristão para outro que não é? Tem choro nos dois, mas até o gemido é diferente. Porque nós temos esperança. Certeza que aquela situação, aquela pessoa que vai ser plantada na terra, ela vai nascer no céu. Não é o fim. É a vitória dela. Agora, quem não tem esperança, quem não crê nesse Deus, realmente é uma situação de desespero. Nós temos que ser assim, irmãos. A nossa esperança, ela precisa estar nesse fato. Certamente entraremos na glória de Deus. Amém? O apóstolo continua, e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é uma pessoa aprovada e aprovada. E a aprovação no teste de Deus produz esperança. A sua tradução deve estar experiência, ou então caráter aprovado. Eu quis fazer essa tradução para deixar mais claro. O texto grego ele indica um teste, experiência no sentido de teste. A pessoa que persevera, que passa por tribulação e persevera, ela vai ser testada e vai ser aprovada se ela perseverar. E essa aprovação da perseverança, que é o que Deus espera, vai produzir esperança também. Nós vivemos em uma sociedade que lida muito mal com o sofrimento. Muito mal. Nós estamos numa sociedade que rejeita completamente o sofrimento. Tudo precisa ser bom, tudo precisa ser na hora, tudo precisa ser do melhor e jamais podemos sofrer. Quem sofre sequer é considerado um cristão na maioria das vezes. Porque onde já se viu um cristão passar por dificuldades? Onde já se viu um cristão sofrer, né?
Não quero entrar nesse mérito, basta olhar a vida do apóstolo Paulo, dos apóstolos, nós vamos ver que isso não se sustenta. Mas a pergunta é, como pode, né, o povo de Deus se gloriar até mesmo nas tribulações? Ou seja, tribulação significa algo que está dando tudo errado. Imagina aquele momento na sua vida que tudo está dando errado. Mas aqui vocês não passam por isso, né? É só lá na Amor e Graça aqui. Né? Que os pecadores estão tudo lá, então lá é mais difícil a coisa. Não é verdade? Imagina aquele momento de maior dificuldade na sua vida e você ainda assim se gloria. Paulo está dizendo isso. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Como é que pode nós gloriarmos, o povo de Deus se gloriar, mesmo quando tudo está errado? Paulo entendia duas coisas, pelo menos. Primeira delas, nós gloriamos as tribulações porque o povo de Deus é o único povo capaz de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A palavra lá, no todas as coisas cooperam, é sinergia, de sinergia. Ou seja, todas as coisas andam juntas. As boas e as ruins, não só as boas. Para a sua salvação é o contexto. Todas as coisas cooperam para o bem, isso está ligado à sua salvação. Tudo contribui para a sua salvação. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo? Talvez se ele tirasse o espinho da sua carne que você está reclamando hoje, você não estaria aqui, ouvindo a palavra. Por que você está aqui me ouvindo? Porque o Espírito está em você, não é porque por algo que esteja em mim. Porque você quer a palavra. Porque Deus te deu acesso a ele. Colocou o Espírito em você. Você compreende então que todas as coisas cooperam. É por isso que você pode se gloriar. Olha, eu estou passando por isso, mas eu sei que isso Deus vai usar para o meu favor. Posso até não entender, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. A palavra diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes apresentem as suas petições diante de Deus e a paz que excede todo entendimento guardará vosso coração em Cristo Jesus. Aí tem um segredo. Para você ter paz, às vezes, você precisa abrir mão de entender, porque a paz é aquela que excede todo entendimento. Às vezes queremos entender e não temos paz, mas se a paz excede todo entendimento, ela excedeu. E aí temos paz, confiando e descansando no Deus que não mente, que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o segundo ponto que Paulo compreendeu para se gloriar nas tribulações é que ele tinha certeza absoluta que o sofrimento dele tinha dia e hora para acabar. Ele confiava que Deus não iria permitir que ele sofresse um segundo sequer, além do que ele deveria sofrer. Aquele espinho na carne dele não ia ficar um minuto sequer a mais do que Deus tinha e permitiria. Como então é possível alguém se gloriar na tribulação? O apóstolo responde: e a nossa passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O que Paulo está fazendo? Minimizando o sofrimento? De forma alguma, Paulo sofreu horrores. Ele só estava olhando para frente. Dizendo, olha, quando eu olho para frente, o meu sofrimento hoje alivia, porque não vai se comparar. Vai ser muito melhor. É assim que Paulo enfrentava o sofrimento, olhando para frente. E nós, como povo de Deus, nós não podemos enfrentar o sofrimento como o mundo enfrenta, porque o mundo enfrenta o sofrimento como se ele nunca fosse ter fim. Eles não têm esperança, mas nós temos esperança. Ele vai terminar um dia. Você não pode viver como se o seu sofrimento não fosse terminar. Porque se você fizer isso, você vai se enterrar vivo, você vai morrer antes do tempo. É morrer antes do tempo, viver como se não tivesse fim o nosso sofrimento. Se você não tem essa perspectiva de futuro, olhando para frente, você vai desvalorizar completamente o seu presente. Porque afinal de contas, tudo está acabado mesmo. Nada tem solução. Então, para que eu vou fazer uma coisa ou outra? Se nada vai resolver, eu vou sofrer a vida inteira. Quem vive sem perspectiva de futuro, como se o sofrimento nunca fosse terminar, desvaloriza a si mesmo.
desvaloriza os relacionamentos, não consegue receber o que Deus tem para você hoje, porque não consegue enxergar além do problema. Não consegue enxergar Deus no meio da luta. E presta bem atenção mais uma vez, irmãos. Esaú jogou tudo fora por conta de um pensamento como esse. Lembra-se quando ele troca o seu direito de filho mais velho por um prato de lentilhas? O que ele fala para Jacó? Se você quer esse direito, pega, porque que me adianta esse direito se eu estou morrendo de fome agora? Vê se tem cabimento uma coisa com a outra. Olha como ele não conseguiu enxergar para frente, ele não conseguiu enxergar além do estômago dele. Que me adianta tudo isso? Porque o direito de filho mais velho era um grande cargo que você tinha, uma grande responsabilidade, um grande privilégio, representava todo o futuro dele. Algo importantíssimo, uma honra, e ele simplesmente entrega porque ele estava com fome, porque ele não tem a menor perspectiva lá na frente. Não enxergou além. Negociou o seu futuro. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu, faleceu recentemente, importante psiquiatra, professor, autor de vários livros. Ele foi um prisioneiro de Hitler. E ele criou a sua terapia no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele conseguiu entender o seguinte, que ele conseguia, como médico, identificar quando alguém iria morrer no dia seguinte, mesmo que essa pessoa não estivesse doente. Porque ele entendeu que quando aquela pessoa que era prisioneira de Hitler passava a acreditar que ela não sairia mais do campo de concentração, quando ela incorporava essa ideia, quando ela perdia a noção de futuro, quando ela perdia a esperança no futuro, essa pessoa morria. Porque aí não tinha mais motivo nenhum. Ela passava a trocar a comida dela por drogas, por cigarro, por bebida, não se alimentava mais, e daqui a pouco ela morria. Por outro lado, ele entendeu que aqueles que sobreviveram ao campo de concentração de Hitler, os judeus que sobreviveram, foram aqueles que entenderam que poderiam sair dali, que lembraram que tinham pessoas fora dali, que lembraram que existia o Deus de Israel por eles. E esse homem saiu e firmou toda a sua terapia nisso, para dar sentido à vida das pessoas. Então ele perguntava sobre o sofrimento das pessoas no seu consultório: o que você enxerga além? Será que ele não vai ter fim? O que está além? Ou ele é um fim em si mesmo? Só olhando para frente, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Não interessa o que você está passando. Se você olhar para a glória que te espera, nenhum sofrimento hoje se compara. E você vai ganhar força para atravessar o que você está passando, porque essa nossa esperança não falhará. Finalizando, e a esperança não nos decepciona. Paulo concluindo. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Lembram-se que dissemos que esperança não é igual no português, porque esperança no grego é uma antecipação do que vai acontecer. Quando você compra uma casa, geralmente você dá um sinal, não é assim? O que você faz? A casa custa 100 mil, você dá um sinal de 10. O que você está fazendo? Sinalizando que você vai completar os outros 90. Porque se você não completar, você perdeu os 10, então você vai completar. O negócio é firme, o negócio é sério, ele vai acontecer. Quando Deus diz, olha, essa esperança não nos decepciona, o apóstolo está dizendo, ela não nos decepciona. Ou seja, ela não é uma esperança humana, ela está firmada no Deus que jamais mentiu. Por que não decepciona? Porque Ele derramou o seu amor em nossos corações. E como Ele derramou? Nos dando o Espírito Santo, nos adiantando, nos sinalizando que Ele vai completar o que Ele começou em você. Ele vai completar. Ele vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Não é uma possibilidade, Ele vai nos levar, aqueles que creem, aqueles que permanecem crendo. Deus garante o nosso futuro, e o Espírito Santo, como o apóstolo disse, é o penhor, é a garantia
da nossa salvação. Amém? Nossa esperança então está na justificação, uma esperança passada que já aconteceu na cruz do Calvário. Nossa esperança está no presente, na fé que temos, que nos foi concedida, a fé que foi concedida de uma vez por todas aos santos. Nossa esperança está no futuro, a entrarmos na glória de Deus. A nossa esperança também está nas tribulações, porque as tribulações para nós produz esperança no final também, produz perseverança. E a nossa esperança está na certeza que jamais seremos decepcionados por colocar a nossa esperança na âncora da nossa alma, porque Ele já nos deu o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, irmãos.